A nossa próxima palestra terá como tema o direito penal nos condomínios. Quem irá ministrar essa palestra é o doutor André Damiani, a quem passo a palavra agora. Temos aqui o material. Boa tarde a todos. Sempre uma alegria regressar a essa casa, a nossa casa. A OAB que, para muitos de nós e para mim especialmente, representa uma casa de diálogo, de orientação e, acima de tudo, especialmente na minha área do direito penal, uma casa onde temos uma retaguarda, especialmente no que tange às nossas prerrogativas. Então, aqui sempre uma alegria voltar e sempre que chamado, voltarei. Eu gostaria aqui de saudar a ilustre desembargadora, doutora Regina Duarte, doutora Gondim, que aqui está representando a OAB, meu colega, doutor Rodrigo Carpá, aqui à minha esquerda, Fábio Ranada, que fez esse convite muito honroso para falar desse tema. Temos também o doutor Otávio Nucci aqui do nosso lado, que engrandece essa mesa, e um tema que, como polêmica pouco é bobagem, né? O doutor Fábio pediu para falar sobre o direito penal nos condomínios, ou na vivência do condomínio. E um tema que deveria ser residual, um tema que não deveria estar presente no dia a dia dos condomínios. Ocorre que ele está, sim, presente, e também um pouquinho aqui presente, ou muito presente, por culpa aqui do Dr. Fábio, do Dr. Rodrigo Carpá, que tiveram a iniciativa de um projeto de lei aqui no estado de São Paulo, a Lei 17.406 de 21, trazendo mais um dever ao síndico. Não bastasse o coitado do síndico já ter aí alguns deveres na sua gama, no seu espectro profissional. Muito bem, essa lei aprovada, ela traz a responsabilidade, o dever do síndico de comunicar às autoridades episódios de violência doméstica. Então, sem dúvida, o conteúdo programático dessa lei, a orientação, a inspiração dessa lei é extremamente positiva, porque sempre que houver possibilidade para que se tenha a eficácia da proteção da mulher, isso é absolutamente inegociável, né? Então, a lei traz a obrigação ao síndico, ao condomínio, na verdade, na figura do síndico. E essa comunicação pode se dar de diversas maneiras. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, pelo número 180, pode se dar por um boletim de ocorrência, uma notícia a crimes. Ela tem uma gama de opções dadas ao síndico. Então, essa imposição legal traz aí a necessidade de se refletir acerca da melhor estratégia de como o condomínio, na figura do síndico, pode ou deve conduzir essa questão. Então, vamos a uma abordagem aqui da primeira forma, ou daquela forma preventiva. Essa obrigação, essa legislação, ela deve estar afixada, deve estar comunicada aos condôminos das mais diferentes formas para atingir aí as mais diferentes faixas etárias. Cartazes, a questão de comunicação por e-mail, aquele bendito grupo do WhatsApp também pode servir muito bem para isso, e claro, nas suas convenções condominiais. Esse é um tema que com certeza merece um olhar diferenciado, porque o bem jurídico tutelado, a vida familiar, a questão da mulher é muito importante, então isso merece com certeza um capítulo à parte. Existem também campanhas federais nesse sentido, tentando esclarecer ao público que sinais ou indícios de que estaria ou está havendo qualquer tipo de violência devem ser prontamente comunicados e notificados às autoridades competentes. Muito bem. Uma pergunta bastante tortuosa é qual seria a responsabilidade do síndico se ele, sabendo dessa eventual agressão, desse eventual abuso, não reportá-lo, né? Então aí nós vamos para uma linha, para uma reflexão de que, primeiro,
o síndico ele não é um agente público, então ele não tem um poder de polícia. A lei, do ponto de vista programático, da inspiração, ela absolutamente merece aplausos. Contudo, eu não posso trazer a um cidadão que não é um agente público, um agente policial, um membro do Ministério Público, uma obrigação absoluta de agir, até porque ele somente poderá agir desde que não se coloque em risco. Ele não tem como trazer uma denúncia ou trazer uma suspeita de uma agressão, de modo que ele próprio se coloque em risco. Então, talvez o formato mais seguro se dá por meio dos canais de denúncia anônima, onde ele pode, quantas vezes quiser, com o maior número de detalhe possível, trazer esse episódio. Outra situação, evidentemente, não só do síndico, como de qualquer condômino, de qualquer morador, claro, uma situação onde a agressão está acontecendo na frente daquele síndico, na frente daquele morador, na frente daquele colaborador. Nesse caso, óbvio que surge, sim, um dever de agir, que não é necessariamente se atracar com o agressor, não é necessariamente ter um papel de herói, mas sim um papel de quem chama uma autoridade, de quem clama pela intervenção dos órgãos de polícia. Então, nós não podemos exigir do síndico ou dos moradores, seja lá quem for, uma atuação além do razoável. Né? Eles não são representantes do poder público. Então, ele não vai prevaricar se ele, com medo ou algum receio, deixar de agir naquele momento. Evidentemente, compete a ele, como a qualquer cidadão, seja numa estrutura condominial ou não, o dever de comunicar, de buscar a pronta atuação de quem é de direito, no caso da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, dentre as diversas obrigações que o síndico já tem, essa é mais uma delas. Eu acredito que essa obrigação, inclusive, ele possa traduzir no condomínio no sentido preventivo, promover um ambiente seguro, a questão da fiscalização, das câmeras em áreas comuns. Claro que o síndico, como conselho, em havendo a instauração de um procedimento policial ou qualquer outro tipo de procedimento, até mesmo no Ministério Público, que seria um PIC, eles têm que prontamente colaborar, trazer aquilo que eles têm conhecimento para melhor informar essa apuração. A comunicação e a conscientização disso se dá justamente aproveitando esses canais que hoje a tecnologia barateou muito, e-mail, grupo de WhatsApp e, claro, em última análise, a própria convenção. Agora, a convenção nem sempre é de domínio de todos os moradores, ou quase nunca, né? É de domínio de todos os moradores, então esses canais mais facilitados, o WhatsApp, o grupo de e-mail, eu acho que é um importante ambiente para trazer campanhas de prevenção, campanhas de esclarecimento sobre deveres e direitos dos condôminos. Então, aproveitar essa rapidez, essa celeridade, essa facilidade da tecnologia, inclusive, condomínios gigantes já contam com aplicativos próprios, a comunicação é muito facilitada com o apoio da tecnologia. Então, isso tem que ser utilizado para algo produtivo, que não é só aquelas discussões qual o melhor time, o que aconteceu, o que a vizinha fez, que são discussões que, no frigir dos ovos, não levam a lugar nenhum. O importante é utilizar esses canais para a finalidade que ele foi criado, comunicar eventos importantes e, no caso, para atender a legislação estadual, aqui, do Estado de São Paulo, e ter uma atitude preventiva, porque depois que as agressões escalam, às vezes pouco se pode fazer, seja contra a mulher, seja contra o idoso, sejam agressões de cunho racista, tudo isso, quando antes for identificado e levado às autoridades competentes, quanto melhor para o bom convívio da sociedade, especialmente daquele condomínio. Então, nós temos aí um contexto que o síndico, o condomínio, há que ser bastante responsável. Tem sim o dever de comunicar,
deve fazê-lo num formato que não cause riscos à integridade física dos conselheiros, do síndico, do seu corpo, e os canais de denúncia anônima são canais especialmente adequados para que tudo seja observado a norma e observados os cuidados aí com os próprios moradores, colaboradores e o próprio conselho desse condomínio. E para finalizar, realmente não há como se trazer uma responsabilização aí extrema contra o síndico, na medida em que ele não é um agente público, não pode, em princípio, não deve, não pode cometer um crime quando ele fica na dúvida, ou quando ele prontamente não comunica ali uma ilegalidade que ele tenha tomado conhecimento. Até porque, a depender de como se dá essa comunicação, e aí também nós temos que voltar para esses grupos de WhatsApp, grupos de e-mail, isso pode ser encarado como uma calúnia, que é um crime, imputar alguém a prática de um delito. Também podemos ter uma denunciação caluniosa, que é a pena ainda mais grave que a calúnia, quando imputa alguém a prática de um crime, sabendo essa pessoa inocente, ou sabendo que essa pessoa não teria ou não teve como cometer aquele delito a qual eu estou reportando. Então, de um lado nós temos a facilidade de comunicação que os meios aí tecnológicos trazem, mas eles reforçam a necessidade de responsabilidade daquelas pessoas, moradores, conselheiros, síndicos, que utilizam esses canais públicos, né, porque eles são ali disponibilizados por um sem número de pessoas, a responsabilidade de como são abastecidas essas informações, ou seja, tentar conter os assuntos que não são do interesse de todos, talvez, no primeiro momento apenas do conselho, por exemplo, e fazendo essa repartição de assuntos, eu tenho menos riscos a cometer uma ilegalidade que, em última análise, poderá repercutir sobre o condomínio na figura de uma ação indenizatória. Então, sempre que houver a possibilidade teórica de um crime, uma calúnia, ou qualquer tipo de crime contra a honra, evidentemente que o condomínio pode sim, de forma solidária, responder no que diz respeito à questão indenizatória. Então, vamos dizer, essa visão bastante protetiva que a lei trouxe e bastante preventiva, ela está muito... Em que ele não é um agente público, não pode, em princípio, não deve, não pode cometer um crime quando ele fica na dúvida, quando ele prontamente não comunica ali uma ilegalidade que ele tenha tomado conhecimento. Até porque, a depender de como se dá essa comunicação, e aí também nós temos que voltar para esses grupos de WhatsApp e para os grupos de e-mail, isso pode ser encarado como uma calúnia, que é um crime, imputar alguém a prática de um delito. Também podemos ter uma denunciação caluniosa, que é a pena ainda mais grave que a calúnia, quando imputa alguém a prática de um crime, sabendo essa pessoa inocente, ou sabendo que essa pessoa não teria ou não teve como cometer aquele delito a qual eu estou reportando. Então, de um lado, nós temos a facilidade de comunicação que os meios aí tecnológicos trazem, mas eles reforçam a necessidade de responsabilidade daquelas pessoas, moradores, conselheiros, síndicos, que utilizam esses canais públicos, né, porque eles são ali disponibilizados por um sem número de pessoas, a responsabilidade de como são abastecidas essas informações, ou seja, tentar conter os assuntos que não são do interesse de todos, talvez, no primeiro momento, apenas do conselho, por exemplo, e fazendo essa repartição de assuntos, eu tenho menos riscos a cometer uma ilegalidade que, em última análise, poderá repercutir sobre o condomínio na figura de uma ação indenizatória. Então, sempre que houver a possibilidade teórica de um crime, uma calúnia, ou qualquer tipo de crime contra a honra, evidentemente que o condomínio pode sim, de forma solidária, responder no que diz respeito à questão indenizatória. Então, vamos dizer, essa visão bastante protetiva que a lei trouxe e bastante preventiva, ela está muito ligada com
supervisionar o que acontece no condomínio. Ocorre que quando eu estou supervisionando aquilo que acontece no condomínio, eu vou me deparar com uma outra lei bastante exigente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as imagens, as informações daquelas pessoas que acessam ou residem num condomínio, elas não são do condomínio. Essas informações, essas imagens, tudo aquilo que possa identificar aquela pessoa que ou reside, ou presta serviço, ou esteve no condomínio, isso é de propriedade da pessoa física. Então, esse é um primeiro alerta que tem que ser refletido. Quando a pessoa pede ou faz a minha leitura facial numa catraca de acesso a um condomínio, ou quando ela pede escaneia meu documento, surge para o condomínio uma obrigação de manter aqueles dados por um ciclo que seja razoável à utilidade dos dados. Então, 6 meses, 1 ano, o que eu não posso é armazenar esses dados indefinidamente, porque a qualquer momento pode haver um vazamento, uma má utilização desses dados, que vai, sempre em última análise, repercutir na esfera, por exemplo, indenizatória do condomínio e às vezes até na esfera criminal. E aí vocês vão entender porque existem usinas de desafios que surgem nos condomínios, né? Mas ainda focado nessa captação aí de informações, que é absolutamente legítima, tá? Não há nenhum problema em captar imagens na garagem, nas áreas comuns, buscar a identificação de quem adentra o prédio, só que isso tem que ter um esclarecimento prévio, um consentimento. Esse consentimento não precisa ser nada rebuscado, ele pode ser um cartaz, pode estar isso comunicado no e-mail, mas há que se ter, pelo menos, um consentimento tácito de que aquilo que está sendo colhido, aqueles dados, aquelas informações, elas estão sendo armazenadas para algum fim, claro, algum fim relacionado à segurança, ao bem-estar do condomínio. Isso é muito importante, porque qualquer desvio eu posso, inclusive, caminhar para o direito penal. A finalidade da captação dessas informações tem que ser sempre voltada ao bem-estar do condomínio, e aí temos um problema, né? Às vezes terceirizado essa captação e armazenamento de imagens, às vezes feita num condomínio com menos recursos de forma um pouco improvisada, isso há que se ter um gerenciamento com senha, pessoas que tenham algum assunto ou alguma relação com aquele conteúdo que possam lidar com isso, e não algo que seja absolutamente aberto a quem quer que seja a consultar dia e noite sem nenhum critério. Porque se eu estou em imagens das quais eu participo, se eu estou numa cena que interessa ao condomínio apurar, por exemplo, uma depredação, mas eu não posso pegar a imagem de todo e qualquer morador e pedir para ver, e muito menos copiar essas imagens. Eu tenho que ter alguma utilidade e finalidade. Por que eu estou solicitando essas imagens? E aí nós vamos para um complicador, que é a quadra do futebol do condomínio. A quadra do futebol do condomínio, realmente, ela é uma usina de problemas. O menor de idade briga com outro menor de idade, aí vem o pai, agride o menor, e aí nós temos uma configuração de um cenário criminal perfeito. Nesse contexto, por exemplo, as imagens do menor têm ainda uma proteção especial, seja pelo ECA, seja pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando eu pego essa imagem, por exemplo, de uma briga de menores e coloco num grupo de WhatsApp para 400 moradores, eu estou infringindo o ECA, no caso, uma tipificação criminal, porque eu estou cometendo um abuso contra a imagem do menor, e também estou cometendo um abuso contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho um combo perfeito, eu tenho uma responsabilização penal possível e tenho também uma responsabilização, uma indenização civil também bastante viável contra o condomínio. Então, da mesma forma que a tecnologia é obrigatória hoje para preservar os interesses do condomínio, eu tenho que saber manuseá-la e tenho que ter responsabilidade e método para o manuseamento dessas informações.
Isso, com certeza, como nós já falamos, passa por um acesso restrito, por uma segurança de quem mexe com essas imagens, quem deve mexer com essas imagens, né? Nós temos aí uma necessidade, aí, infelizmente a convenção é tão negligenciada, a leitura dela, ou a sua redação às vezes, de que esses temas estejam sim, de alguma forma, inseridos na convenção, porque isso traz uma segurança ao condomínio. Não se pode, evidentemente, depois alegar um desconhecimento dessa matéria. Então, tudo aquilo que é sensível e tudo aquilo que vamos dizer, premente ao condomínio deve ter um cuidado especial na convenção condominial. E eu até fico muito feliz de falar antes do ministro que acaba de chegar, porque realmente a convenção ela pode servir para pacificar o ambiente de um condomínio. Se você traz as questões de forma clara, transparente, se você promove pela tecnologia, que é um custo irrisório, a informação dos condôminos acerca daqueles temas mais sensíveis, tudo isso vai contribuir para que esse clima, a harmonia no condomínio, pelo menos, se mantenha de uma forma um pouco mais estável, né? Então, antes da cobrança, eu acredito, nós temos que ter a informação, nós temos que dividir o conhecimento com os condôminos, com os colaboradores, e isso tudo leva e levará sempre a um ambiente de pacificação. Aliás, nesse particular, o direito penal, infelizmente, cada vez mais presente aí na rotina da sociedade em geral, especialmente em condomínios, mas ele também se faz presente, mesmo o direito em outras áreas, por talvez uma falta ou uma perda de duas questões básicas, que é a gentileza e a cordialidade. Então, no ambiente de um condomínio, de um escritório social, quando se tem cordialidade e gentileza e uma busca de diálogo, isso com certeza escanteia uma eventual atuação do direito penal, escanteia um eventual ingresso de ações das mais variadas na justiça, e assim deveria ser, porque o diálogo ele tem que ser prioritário. Evidentemente, uma democracia bastante jovem como a brasileira tem na sua população incutida, e muito bem incutido, aliás, a certeza de que ela pode judicializar os seus problemas, ela pode e deve trazer ao judiciário as suas demandas, mas antes de fazê-lo, talvez, a cordialidade, a gentileza e o diálogo, eles seriam fundamentais para resolver aí metade dos temas que, às vezes, desembocam tanto numa ação indenizatória como, infelizmente, nas vias do direito penal, que, muitas das vezes, o direito penal ele acaba sendo usado como uma panaceia, um remédio universal para resolver desinteligências que não deveriam estar sob o guarda-chuva do direito penal, que filosoficamente, no sentido prático, deve ser dirigido como uma última opção. Então, tudo aquilo que é absolutamente grave, tudo aquilo que é absolutamente ilícito nas outras áreas, tem que ter, evidentemente, uma resposta penal. Mas, na prática do direito, na verdade, em geral, a gente vê que nem sempre ele é utilizado como uma última medida. Na verdade, às vezes é utilizado como a primeira medida a ser tomada dentro de um quadro de desarmonia. E isso, com certeza, é custoso, traz uma carga emocional e traz, inclusive, gastos financeiros para administrar esses conflitos que são bastante elevados. Então, a reflexão sobre o cabimento das medidas, tanto sobre a ótica do direito penal, como a ótica judicial em si, deve ter uma avaliação bastante cuidadosa por parte do condomínio. Nós falamos da Lei Geral de Proteção de Dados porque existem situações claras onde os condôminos buscam impor exigências ao condomínio que não são permitidas por lei. Então, por exemplo, muito comum numa discussão de família, o marido
chegar no condomínio e falar o seguinte: olha, eu gostaria de saber todas as visitas que a minha esposa recebeu nos últimos tempos. Só que as imagens da esposa não são dele. As imagens da esposa pertencem à esposa. E não há nenhuma finalidade aí, não há nenhum interesse do condomínio, não há nada em jogo no condomínio que possa autorizar o condomínio pegar lá, espetar um pendrive e fazer uma cópia dos últimos 6 meses de imagens da esposa e entregar ao marido, por exemplo. Então, realmente, a administração das informações que são coletadas, elas têm bastante relevo e bastante significado. De outro lado, por exemplo, infelizmente é um flagelo, as reclamações de consumo de droga em condomínio, nas áreas comuns, é absolutamente comum. Então isso hoje é ordinário, todo condomínio tem críticas e recebe solicitações sobre, olha, eu fui até a piscina, encontrei um resíduo do que aparenta ser maconha, eu fui até tal lugar, encontrei não sei o quê, parece que tal pessoa está usando entorpecente. Então, primeiro, isso é um caso de polícia. Se houver a participação de menores, essas imagens somente devem ser disponibilizadas à autoridade competente, que tem o dever de sigilo e tem o dever de administrar essas imagens sem expor o menor. Então, às vezes o primeiro impulso é jogar essas queixas, jogar essas imagens, jogar essas reclamações num grupo de WhatsApp, no e-mail coletivo, ou até mesmo fazer cartas. E isso tem que ser absolutamente sopesado e muito bem pensado pelo condomínio como uma estratégia que pode levar tanto a parte criminal como a indenizações bastante importantes contra esse condomínio. Muito bem. Nessa fricção, né, o síndico, com muitos deveres, né, inclusive deveres importantes, como reportar a violência contra a mulher, zelar pelo patrimônio comum do condomínio, etc., ele passa a receber cobranças que são desmedidas. Isso vocês já ouviram falar. Existem, às vezes, moradores e colaboradores que eles confundem a cobrança com algo que pode ser considerado uma ameaça ou um crime aí um pouco mais jovem aí dentro da nossa literatura, que é o stalking, né? Então, como o síndico ou os conselheiros, ou quem quer que seja no ambiente condominial, pode se defender de uma cobrança agressiva, de ameaças, ou de uma perseguição até que ele, em tese, faça o que aquele morador deseja. Nós temos aí duas figuras bastante claras, que é o crime de ameaça. Olha, ou você vai fazer isso, ou eu vou quebrar o seu carro, eu vou fazer alguma coisa contra você, física ou patrimonial. Então, nós temos aí um crime de ameaça. O condomínio, o ameaçado, no caso a pessoa física, tem que manifestar o seu desejo, isso se chama representação criminal. Não é uma ação pública, é uma ação pública condicionada a essa representação da vítima ou das vítimas, né? Porque às vezes é muito comum em reuniões de conselho as pessoas fogem totalmente do tom e passam a proferir ameaças indiscriminadas a 10, 15, 20 pessoas. Então, todos os ofendidos devem e podem registrar um boletim de ocorrência, manifestar o seu desejo e aí se transforma naquilo que deve ser um caso de polícia. A autoridade policial vai analisar por meio de testemunhas, das próprias imagens quando há daquela reunião, e vai formar o seu caldo investigatório e, eventualmente, remeter isso ao Ministério Público, que vai decidir se tem ou não o crime. O stalking é a repetição daquele comportamento obsessivo, não tem um caráter sexual, mas tem um caráter obsessivo. Então, infelizmente, muitos profissionais de condomínio vivem aquela situação que às 6 horas da manhã, quando ele sai para pegar o pão, já existe uma pessoa plantada na porta dele, de uma forma rude, agressiva, indagando se aquela medida, se aquela pauta, se aquele tema foi resolvido. E isso se torna obsessivo e pode sim configurar aqui também o crime de stalking, que da mesma forma exige uma representação da vítima, essa manifestação de vontade, e aí se transforma aquilo que ele deve ser, que é um caso de polícia. A autoridade policial tem que investigar e
fazer um relatório final e encaminhar ao Ministério Público. Então, o síndico, os conselheiros e, na verdade, todos os moradores têm, sim, respostas criminais para comportamentos abusivos, exacerbados, aqueles comportamentos que, infelizmente, cada vez mais nós verificamos nesse convívio social. É uma coisa, infelizmente, não causa orgulho, mas o direito penal tem que ser também uma ferramenta, talvez uma ferramenta de última barreira, no repertório dos conselheiros, no repertório daquele condomínio. Eu entendo uma repetição de abusos, o diálogo não prosperando, não havendo mais clima para que isso se resolva de forma amigável, o direito penal está aí à mesa, né? Inclusive, as questões de família, sejam Maria da Penha, sejam outras questões, elas sempre batem no condomínio e, por muitas vezes, elas batem também na delegacia de polícia. Eu tenho um caso interessante que uma disputa patrimonial de companheiro, né, e companheira resultou numa conduta deliberada em que a companheira ela abriu todas as torneiras do apartamento e promoveu um alagamento crônico no condomínio. Então, aquilo destruiu vários andares, né? Então, fora a questão indenizatória civil, você tem um claro crime de dano ao patrimônio, intencional, porque se verificou e se provou que não era um vazamento, todas as torneiras foram abertas ao mesmo tempo, de forma indiscriminada. Então, para o condomínio, para o conselho, outra solução não resta do que apresentar a queixa, ou fazer um boletim de ocorrência e também promover a reparação civil. Como uma dica, o direito penal ele é mais célere do que, em regra, na parte investigativa, do que a parte do direito do trabalho e a parte do direito civil. Então, a construção das provas por meio de depoimentos, a juntada de elementos, até mesmo uma perícia, que no caso é pública no direito penal, ela pode vir antes ou até durante a propositura de uma ação civil ou trabalhista, de modo a dar mais força, a robustecer essa pretensão. A celeridade do penal, nesse casamento, ela é bastante útil, né? O direito penal não trata de questões patrimoniais sangue puro, nem de questões trabalhistas sangue puro. Mas desde que haja o crime, essas questões vão estar sempre presentes numa apuração, numa investigação, e isso depois pode servir como prova emprestada, um convencimento para uma liminar. Isso é muito comum, né? Um caldo do inquérito policial já mais construído, mais robusto, isso é utilizado dentro de uma ação civil, por exemplo, como um argumento de periculum in mora ou de robustez aí do direito para que venha uma liminar favorável aí ao condomínio. Do outro lado aí, vamos chamar assim, do outro lado da balança, o condomínio, ou dentro do condomínio, ele também está sujeito a diversos acontecimentos que podem resultar, inclusive, em morte, em falecimento, como, por exemplo, uma manutenção de um parquinho, um acidente fatal. No direito penal, a pessoa jurídica do condomínio não pode figurar como réu, ela não pode ser condenada pela prática, por exemplo, de um homicídio culposo. Vamos dizer que houve aí uma negligência na manutenção de algum equipamento do condomínio e, por conta disso, houve um falecimento, seja lá de quem for. Ela não pode ser responsabilizada. Responsabilidade, no caso, sempre haverá de ser da pessoa física que, eventualmente, tenha negligenciado essa fiscalização, essa manutenção de equipamentos, ou outra atitude direta que tenha levado, por exemplo, a uma lesão corporal, ou tenha levado a alguma questão grave dentro do condomínio. Entretanto, né, por óbvio, essa negligência vai e sempre é objeto de uma ação indenizatória, aí a questão probatória própria do direito civil. Mas o condomínio em si não comete crimes, então, de uma certa forma, também é preciso orientar tanto o síndico como os conselheiros que, na sua pessoa física, a depender do seu comportamento, ele sim estará sujeito a alguma apuração e eventual culpabilidade criminal. Realmente, o condomínio ele
ele deve ter atenção aí com medidas de segurança em geral, questão de manutenção, e sempre dar o conhecimento prévio naquilo que é responsabilidade do seu morador e naquilo que também é um direito. Então, acho que essa comunicação, tanto pela convenção como pelo WhatsApp, e-mail, essa parte tecnológica facilita muito o diálogo, tem que ser uma dupla comunicação, direitos e responsabilidades. Por exemplo, aquela responsabilidade do morador quando ingressa, ele não pode dividir, por exemplo, aquele equipamento que dá livre acesso à catraca da garagem. Isso, em relação ao morador, também pode trazer a responsabilização civil e também até mesmo uma apuração criminal. Se aquele carro dele, se aquele veículo, se aquele aparelho que permitiu a entrada, por exemplo, de um grupo armado que praticou um assalto se deu no seu aparelho, no seu veículo, aquilo, num primeiro momento, atrai o morador para uma investigação. Se ele tem participação ou não nisso, isso será apurado a posteriori, mas é importante, eu acho, a comunicação dos direitos e, evidentemente, dos deveres nessa esfera, nessa estrutura condominial. Então, a pedido aqui do Fábio Ranada e também do Rodrigo, a gente tentou trazer para vocês alguns temas que que exigem tanto atenção do condomínio no que tange aos moradores, aquilo que pode acontecer, como também aqueles temas onde os administradores do condomínio têm que ter no direito penal uma retaguarda, tem que ter uma última medida para também terem preservado a sua atuação, a sua dignidade, para que não se perca essa questão da cordialidade, da gentileza, que tudo transcorra da melhor forma possível. Então, eu agradeço muito, uma honra estar aqui com vocês e obrigado.